Oi, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje vamos continuar aí falando, né, do planejamento estratégico, né? Porém, vamos abordar aqui o PMP. Temos o PMP, depois o PCP, né, logo abaixo. Eu já falei em outro vídeo aí sobre o PCP, sobre planejamento e controle de produção. Hoje falaremos sobre o plano mestre, né, que é o PMP, o plano mestre de produção. Vocês sabem o que é o PMP, né? E como executar ele aí dentro das operações, dentro das grandes empresas, dentro das corporações? Devido aí à grande demanda do mercado, né, de produzir cada vez mais em menos tempos, atualmente as empresas aí têm buscado aí por métodos que reduzem aí, né, os custos, né, e o tempo aí de produção para que eles não percam, né, espaço aí sempre para as concorrentes, né, que é um mercado muito acirrado. E dentro desse cenário aí, né, é que surgiu, né, o plano mestre aí de produção, ou seja, o PMP, que a gente chama de PMP. Vocês já ouviram falar alguma vez, né, dele, né, do PMP? Né, sabe o que significa, sabe como funciona? Esse plano ele tem como objetivo, né, potencializar aí os índices de lucratividade, reduzir os custos operacionais, né, ao passo em que se trabalha na máxima capacidade produtiva aí de qualquer fábrica. E é muito importante saber mais sobre, né, essa excelente estratégia aí de organização de produção aí dentro dos processos. Então, assim, eu separei algumas das informações aqui, né, para que você possa se inteirar aí mais sobre esse assunto, né, e saber como funciona, né. E o que é aí esse plano mestre de produção, gente? Como que é que ele funciona, né? Parte extremamente importante aí da gestão, né? Ele é utilizado para tornar o processo de produção muito mais simples, né? O plano mestre de produção ele é um documento na qual está contido aí tudo o que vai ser produzido, né? E quando essa produção ela vai ocorrer. Então eu falo que dessa maneira define-se aí as datas de entrega de cada produto e faz-se uma análise aí de quantas quantidades podem ser fabricadas em um determinado intervalo de tempo. Com isso, mantém-se aí a ordem e a organização operacional de toda aí uma cadeia produtiva dentro de uma organização. Além disso, o plano mestre de produção ele busca fazer aí um alinhamento de produção por meio de uma priorização, né, das ordens e de serviços mais urgentes. Para que isso? Né? A fim de otimizar todo o fluxo de produção através de etapas muito bem definidas aí dentro desse processo. E vocês podem perguntar, mas aí quais são essas etapas, né? Para que se obtenha aí êxito com o plano mestre de produção, ele deve ser dividido em algumas etapas muito básicas. Isso tem que estar muito bem claro, muito bem elencado isso. Senão a gente não consegue uma otimização excelente. Então, assim, a gente separa aqui, né? Eu vou separar e falar sobre as mais utilizadas aí para que você entenda melhor como ele funciona e como que ele é aí dentro dos departamentos, dentro das organizações aí de organizações muito grandes, grandes empresas. Então, relacionada aí ao planejamento de curto, médio e longo prazo, essa fase preliminar ela busca fazer uma previsão de vendas, ou seja, ela calcula-se aí quanto a fábrica vai vender em uma temporada, né, um certo tempo, para que se tenha uma ideia de quanto se deve produzir. Então elenca todas essas informações, tudo num ambiente só, né? Para a gente fazer o planejamento da capacidade de produção de determinadas fábricas, né? De uma fábrica ou de mais de uma fábrica. Como o próprio nome já sugere, né, nessa fase é feita uma previsão da capacidade, né, de produzir a médio, né, e longo prazo aí dentro das organizações. E para que isso ocorra, a gente considera-se alguns pontos importantes, como a aquisição de maquinário, de matéria-prima, por exemplo, né, mão de obra, né, o tanto de pessoas que vai estar envolvido, para fazer um planejamento aí agregado de produção. E essa etapa do plano mestre, que inclusive ela pode durar aí vários meses,
e é realizada com base em níveis de produção e de estoque a partir de análise aí de um grupo de itens bem semelhantes, e o que facilita aí bastante aí a verificação dentro do seu processo. O planejamento mestre de produção, ele sempre é baseado na demanda de um determinado período, né? E o PMP, dessa forma, bastante detalhada, define aí o planejamento de curto prazo com o objetivo de redirecionar aí recursos para os locais e os produtos que necessitam aí no momento, nesse exato momento. O planejamento de materiais, para que esse plano mestre seja realmente bem sucedido, é preciso também aí delinear a quantidade de materiais, né, exata que vai ser necessária aí para a produção de determinados itens aí do que é que seja que vai ser produzido. Feito isso, consegue-se aí gerar uma boa previsão de quanto comprar, né, de cada material que vai estar envolvido nesse processo de produção, gente. E a gente tem aí dentro disso, né, o planejamento de controle e as capacidades, né, dentro da fábrica. O intuito dessa etapa é fazer aí um planejamento da capacidade produtiva de um produto para se determinar aí qual o tempo gasto nessa produção. Isso aí induz a identificação aí de gargalos e estimativa de prazos, além de facilitar aí os planejamentos futuros com a obtenção aí de vários dados dentro desse processo. E eu falo aí quais são os sistemas que auxiliam aí o MPS, que a gente chama de Master Production Schedule, né, do inglês, MPS, ou PMP também, como vocês queiram chamar. Para conseguir realizar aí toda a programação e cronograma da produção, é fundamental contar aí com sistemas específicos, né, que automatizem aí algumas atividades dentro desse processo fabril aí. E são diversas opções que contribuem, né, de alguma forma, mas duas são as mais relevantes aí para o plano mestre de produção, né? Como, por exemplo, aí, e eu acho bem importante, que a gente chama de MRP. E o que o MRP é, né? O MRP aí, da sigla em inglês, é Material Requirements Planning, né? Ou cálculo de necessidades de materiais, como vocês quiserem chamar, né? E esse MRP, ele é um sistema que permite determinar qual será a quantidade de insumos a serem adquiridos e mantidos em estoque, de acordo com a previsão da produção, de acordo com a determinada produção do que vai ser feito, tá, gente? E ele considera tanto as matérias-primas quanto os produtos, né, semi-acabados, de forma aí a proporcionar aí uma previsibilidade mais precisa e muito mais adequada. Como principais entradas aí, o que ele utiliza, né, de início? As informações do MPS lá, ou do PMP. Ele usa também a lista de materiais, né, que a gente chama de Bill of Materials, ou BOM. Usa também aí o inventário do estoque. E ao analisar esses fatores aí de forma integrada, o MRP ele consegue aí entregar a previsão sobre o que, né? Sobre o que, ou também quando e em qual quantidade deve ser adquirida aí, para que o fluxo produtivo não seja aí interrompido ou o estoque aí gera excedente, para não sobrar muita coisa no estoque. E em outras palavras, né, é uma forma aí de saber, né, o momento certo de comprar cada insumo, para que a produção aí seja eficiente, o mais eficiente possível aí dentro do processo. Para ajudar também dentro desse processo, a gente tem também o ERP. São bastante siglas, gente, mas vocês vão se familiarizar aí com ela. Já o ERP, a gente chama de Enterprise Resource Planning, né, do inglês, é um sistema que tem como principal objetivo aí gerenciar de forma mais centralizada todas as informações aí dentro dos processos envolvidos nos negócios. Muitas fábricas utilizam aí o ERP. E ele é utilizado em diversos setores, como o administrativo, financeiro, recursos humanos, vendas, compra e inúmeros outros processos aí dentro de uma área fabril aí.
A grande vantagem dele está justamente aí na integração das áreas e de vários softwares específicos que são utilizados aí em cada uma delas. Então, é o que a gente chama de perfis aí, né? Aí o MRP ele é focado em vários perfis aí dentro do processo fabril. E é uma ferramenta de gestão fundamental aí para ter uma visão mais abrangente da organização e obter aí os dados necessários, né, para tomadas de decisões estratégicas e operacionais aí de acordo com as diretorias de determinadas fábricas. Onde que eu falo que o MPS ou o PMP ele pode ser aplicado aí de forma mais efetiva aí dentro da fábrica, né? Eu digo que o intuito aí de um bom plano mestre de produção é fazer com que o planejamento da produção ele seja mais completo e com o mínimo de surpresas possíveis aí dentro desse processo de produção. Logo eu falo que quanto mais cenários aí forem envolvidos, né, melhor e mais efetivo ele será. Então, quanto mais demandar todos os setores unificados, mais fácil será lidar com ele. Mas sempre tem aquelas áreas que são mais impactantes, né, para uma indústria. Então, eu posso falar para vocês alguns exemplos de setores que não podem ficar de fora aí do PMP ou do MPS, como vocês podem chamar. Eu falo que a parte da previsão de vendas, ela tem que ser fundamental para a tomada de um bom plano, né? E a previsão de vendas é o início de tudo, porque é lá onde origina-se a demanda. Antes mesmo de saber como está aí o estoque ou quanto é possível produzir por dia, os gestores aí da fábrica precisam ter uma noção de quando, né, se espera para vender nos próximos dias, nos próximos meses, ou semestre, né, ou anual. É uma projeção. E a partir dessas informações aí, que todas as demais são obtidas e analisadas. Através do que, gente? Do início lá da previsão de vendas. E ela é a área mais importante. A gente precisa saber quanto que vai ser vendido, qual a quantidade, para quem. E ao realizar aí a previsão de vendas, né, as fábricas aí ela ganha uma visão mais antecipada da produção. E isso ajuda a determinar aí os esforços necessários para o atingimento da sua capacidade produtiva. Necessário aí para atender aí a demanda do dia a dia ou a demanda geral aí. Que seja implementar um novo turno de trabalho ou adquirir aí equipamentos mais robustos, essas decisões elas só podem ser tomadas, né, com base nessa previsão, tá, gente? Muito importante isso. Uma outra coisa também interessante, né? A gestão do estoque. A gestão do estoque é uma outra atividade aí fortemente impactada pelo nosso plano mestre de produção. A gente tem que saber quanto que cada fábrica consegue estocar, né? Qual a sua capacidade. E esse documento ele é responsável por mostrar aí quais são as demandas de volume e prazo de entrega dos produtos acabados, além de prever também aí as necessidades de abastecimentos, né, das matérias-primas e produtos semi-acabados, para dar aí uma sequência no fluxo produtivo de cada fábrica. Cada fábrica tem a sua particularidade. O MPS ou PNP, ele torna aí o controle dos armazéns mais efetivos, aproveitando aí melhor a capacidade de armazenamento, identificando aí os momentos certos de aquisição de cada item e da liberação de espaço para alocar aí os produtos acabados, que não são despachados aí imediatamente. Aqueles produtos vão ficar no estoque por um determinado tempo, gente, por um determinado período aí. E uma outra coisa interessante também, né, dentro desse processo, o agendamento da linha de produção. A gente sempre tem que pensar sobre isso. Quantas vezes aí a linha de produção da sua empresa, ela fica parada aí aguardando o material, a liberação de um equipamento, ou até mesmo a desocupação de espaço no armazém para os produtos finalizados? Já pensaram sobre isso, né? Às vezes alguma fábrica tem esse problema aí, tem essas demandas, o que acarreta aí toda uma parada dentro do seu processo produtivo. E tempo é dinheiro, né? E é um problema mais comum aí do que se deveria ser nas indústrias de todo mundo, né? Mas que é facilmente resolvido com a ajuda do MPS ou do PMP aí, de um bom plano mestre de produção. A previsibilidade aí que ele proporciona faz com que o fluxo de produção ele possa ser programado de forma muito mais eficaz dentro das fábricas. E eu falo que os processos são iniciados no momento mais oportuno, com a garantia de que ele será executado aí do início ao fim, sem interrupções. Porque a gente não pode ter interrupção dentro de uma linha produtiva, gente, de maneira alguma.
E a empresa ganha agilidade aí, e qualidade na entrega do produto acabado lá no final, e ainda aí reduz o índice de ociosidade dos equipamentos e funcionário. Funcionário parado, máquina parada, tudo é desgaste, né, e demanda de dinheiro aí dentro das organizações. E a melhoria contínua aí nos seus processos produtivos. Então, um bom plano mestre, um bom MPS aí, ele é fundamental. Um plano mestre de produção, ele não é implementado de um dia para o outro. Tampouco é uma ferramenta estática que é uma vez aplicada, né, tem a duração eterna e dos seus resultados aí. Porque tem que estar sempre em mudança, sempre em manutenção, gente. Toda fábrica tem seus altos e baixos. E eu falo que muito pelo contrário, trata-se de um processo contínuo de melhorias, que são colocadas em práticas aos poucos, corrigindo um problema de cada vez. Às vezes leva-se muito tempo para fazer um bom plano mestre de produção. E sendo assim, eu falo que ela é disseminada em uma cultura de melhoria contínua entre os gestores, os colaboradores, e na qual cada um entende bem a importância que tem a execução correta dos padrões operacionais estabelecidos e também do olhar mais atento aí aos detalhes da rotina, do chão de fábrica. Tem que estar sempre atento a esses detalhes aí que é o que causa problemas no fluxo. Os gargalos, né, gente? São essas questões aí que contribuem para que novas mudanças tornem os processos mais eficazes a cada dia aí dentro das fábricas. Uma outra coisa legal dentro do plano mestre de produção é a escalabilidade da produção. Como que tá essas escalas, né? O sonho de qualquer dono de uma fábrica é receber aí pedidos cada vez maiores e em maiores quantidades e alavancar seus negócios. Por outro lado, aí o processo por outro lado, né, acho que um dos maiores pesadelos disso é perceber que, mesmo com um bom número de funcionários, equipamentos modernos e quantidade suficiente aí de insumos, a empresa nem sempre ela é capaz de atender aí um aumento repentino na demanda. O que vocês acham? Né? Sem essa previsibilidade toda, vocês acham que consegue ou não? Uma fábrica muito grande. Como que é isso? Isso, né, evidencia aí a importância do mapeamento e a melhoria dos processos aí diários dentro de uma fábrica. E eu falo que com a aplicação aí do MPS ou PMP, os gestores conseguem organizar aí o fluxo de produção, estabelecer uma ordem de priorização e tornar o processo mais fluido e eficiente. Olha a importância do plano mestre de produção. Porque eu falo que de uma forma integrada, a gestão de compras, de produção e de logística, ela encontra-se uma saída para que tudo se alinhe da melhor maneira. Olha que eu estou elencando aqui agora, né, a parte de logística. E uma das principais coisas aí dentro do MPS, a adequação da produção em momentos de baixa. Porque tem sempre altos e baixos, uma hora vai vender mais, outra hora vai vender menos. Assim como as demandas elas podem aumentar, elas também podem cair, né, gente? A gente nunca sabe, o mercado é muito volátil. Momentos de crise acontecem de tempos em tempos, e o papel dos gestores é adequar os processos a essa queda, né, nos volumes de pedidos. Olha agora com essa pandemia, quanta coisa está em mudança, né, aí dentro dos mercados. Por mais simples que possa parecer, produzir menos, né, requer também cuidados diferentes do que o contrário, como produzir mais também, né? Então, os dois são pontos fundamentais. E é nessas horas que a contenção de custos ela precisa ser mais efetiva para garantir aí a saúde financeira do negócio até que essa má fase passa, né? Que essa má fase termine aí. E uma coisa que eu falo, por meio do MPS ou do PMP, como você queira chamar, fica mais fácil identificar aí os pontos de ajuste que gerem aí reduções mais expressivas, seja em qualidade ou também em quantidade. E a empresa ela pode passar aí a comprar, né, os insumos menos vezes, mas em maiores quantidades para conseguir um desconto aí junto ao fornecedor. Esse plano mestre ele dá a visão. O que nós vamos comprar agora? Vamos estocar? Não vamos? Como está o mercado para frente? E aí eles também podem mudar o layout dos armazéns para desocupar totalmente uma parte e deixar de gerar custos com eletricidades, por exemplo, manutenção desses estoques aí, né? Dependendo do negócio que você esteja aplicando, né? Esse plano mestre. E eu falo que o plano mestre ele tem informações necessárias aí, né, para embasar a decisão pela estratégia de redução da produção, que mais se adeque aí à realidade aí da sua fábrica, do que você quer gerir. É,
Quais são os benefícios aí desse plano, então, gente? Quais são os benefícios aí desse PMP, né? O fato de constituir um planejamento, por si só, ele já é uma vantagem explícita, né, do plano mestre de produção em várias fábricas aí, né? Só isso já bastaria. No entanto, aí há ainda outros benefícios que fazem do MPS ou do PMP uma boa escolha, né, quando se tratar de elaboração de um negócio. Eu posso falar para vocês algumas dessas vantagens aí, né, de ter um bom PMP, né, um bom plano mestre de produção ou um bom MPS. Ele evita aí prejuízos. Ah, como que evita prejuízo? Primeiramente, é importante lembrar, né, que sem esse planejamento, uma indústria ela tem grandes chances de causar enormes prejuízos financeiros. E isso pode ocorrer tanto no processo de produção quanto na entrega dos seus produtos. Então, tem que ser muito bem feito por pessoas muito bem capacitadas, gente. No entanto, o plano mestre de produção, né, ele pode fazer aí o controle das demandas de cada item, dos prazos de entrega, do estoque, mantém tudo organizado e sob controle e diminui, né, ou até mesmo evita aí eventuais prejuízos. Então, através dessa ótica de visão aí desse plano mestre, a gente consegue enxergar todas essas demandas. Além disso, você pode imaginar que a fábrica recebeu uma encomenda. Vamos imaginar que uma fábrica recebeu uma encomenda muito maior, né, do que a esperada. Como a gente deve fazer? Com a adoção aí de um plano mestre, é possível que o gestor avalie aí os impactos desse aumento repentino de produção, para que a fábrica aí não fique no prejuízo, né? Aumentou, diminuiu, esse plano mestre ele tem que ter essa visão aí do que será feito, como que vai agir daí para frente. E eu falo também que otimiza a capacidade produtiva. Para que isso? Para que o encadeamento aí da produção ele apresente uma verdadeira eficiência. E é necessário planejar. Isso é fato dentro de qualquer organização. Tem que ter um bom planejamento. E o plano mestre de produção, por meio de cálculos realizados aí com o auxílio da tecnologia, né? Como eu falei, tem o ERP que a gente pode utilizar. Ele consegue fazer aí o alinhamento entre a quantidade de produtos, o tempo e a quantidade aí de pessoal disponível para realizar essa produção. É assim que ocorre dentro das organizações que vocês trabalham? Você que trabalha com PMP, né? Com planejamento mestre, é assim que funciona? E eu falo que esse mecanismo ele prioriza as ordens de serviços mais urgentes e aumenta aí a capacidade produtiva e ainda consegue melhorar aí a lucratividade de qualquer negócio, né? Avaliando aí todas as repercussões que cada um desses pontos aí ele pode produzir. Gente, é sensacional essa parte de planejamento mestre, né? Gestão aí de inteligência de negócios. E uma outra coisa que eu falo, e ele ajuda na tomada de decisões também dos gestores, tá, gente? Levando-se em consideração que toda a linha de produção tem uma certa capacidade sobre a qual se pode operar e é preciso que haja dispositivos aí capazes de auxiliar aí o gestor na tomada de decisões ao longo de todo o processo, né, fabril, de todo o processo de uma fábrica. E eu falo que o plano mestre de produção ele é uma excelente alternativa, né? E para isso, né, ele gerencia aí todos os processos e a capacidade produtiva da fábrica, no seu limite, além de ter aí uma base de dados extraordinárias acerca do processo de manufatura aí dentro das organizações. Com todos esses dados em mãos, fica muito mais fácil, né, para o gestor aí tomar as decisões mais acertadas para o negócio aí do que você está gerindo, né? Evitando prejuízos e aumentando aí a eficiência e a lucratividade como um todo aí em geral, gente. Isso é muito importante. E é isso que todo negócio visa, não é mesmo? Né? A lucratividade no final. Porque as empresas que geralmente têm esse planejamento mestre, elas visam o lucro. Não são empresas filantrópicas que eu estou mencionando aqui. Né? Mas também pode ser usado em filantropia, né? Porque planejamento você pode usar em várias coisas. E planejar é, antes de qualquer coisa, desenvolver maneiras de orientar aí a produção ao longo do caminho, né? E que seja mais benéfico para a sua organização, para o seu negócio, né? Para o seu ramo de negócio. Diante de tudo isso, né? Dar forma ao negócio exige uma estratégia constante e adaptável ao cenário econômico, em relação aí aos produtos e serviços, né? Que são oferecidos.
Eu falo que tudo isso, né, tendo em vistas aí obter o sucesso e o crescimento do negócio, né, o plano mestre, ele te dá visão ampla, uma visão de muito mais, uma visão mais globalizada. Gente, estão gostando aí, né, desse tipo de vídeo, né? Conhecer aí o plano mestre de produção, né? Perceber a importância para a gestão de produção? O que vocês acham, né? Esse assunto é interessante para quem mexe com planejamento, tá, gente? Então, assim, eu falo que você não deve perder tempo e começar a utilizá-lo aí na sua indústria, na sua fábrica, né? E os resultados são surpreendentes. E você, como gestor, vai perceber aí uma facilitação aí dentro do seu ambiente de trabalho, enxergando esse plano mestre, né, com a visão sistêmica aí de todo o processo, de todo o negócio. O que vocês acham aí do conteúdo desse vídeo, né? Você acha que é útil para você, né, esse tipo de conteúdo? Eu tenho bastante coisa também lá no LinkedIn, gente, bastante coisa sobre planejamento estratégico colocando lá. E eu espero que esse vídeo tenha ajudado aí vocês de alguma forma, né, esclarecido um pouquinho mais sobre PMP, né, sobre ERP, sobre o plano mestre de produção. Então, se você trabalha com isso, né, espero que você saiba dar importância a a importância tão grande aí do planejamento estratégico. E as grandes vantagens aí de elaborar aí um plano muito bem feito e assertivo. Então, gente, até um próximo vídeo aí e a gente volta a abordar aí mais assuntos sobre planejamento estratégico. Um grande abraço para vocês.